curativos. Essa revisão é pautada em um curso direcionado à capacitação de profissionais na atenção primária, tá no AvaSUS e nos cadernos de atenção primária. Só que eu quis trazer aqui o principal, que é o que a gente com certeza vai ver lá. Para a gente falar em lesões, a gente tem que lembrar das 3 fases da cicatrização. Tem a fase inflamatória, a proliferativa e a fase reparadora. Na fase inflamatória, é importante a gente lembrar que ela começa entre 3 e 6 dias, e tem essa duração, né? E os sinais logísticos são a dor, o calor, o rubor e o edema. Então, aqui na imagem dá para ver a lesão, o processo de agregação plaquetária, resulta numa hemostasia. As plaquetas estão associadas aos grânulos com fator de crescimento de fibroblastos, prostaglandinas, ocorre uma vasodilatação e um aumento dessa permeabilidade vascular. Uma quimiotaxia atrai neutrófilos para a lesão. Esses neutrófilos, ali aproximadamente 24 horas, eles produzem radicais livres que fazem a destruição bacteriana. Já os macrófagos, ali entre 48 e 96 horas, fazem a fagocitose, a secreção de citocinas e fatores de crescimento. Ocorre, então, a angiogênese e a síntese de matriz extracelular. Já na fase proliferativa, ela tem um início ali no final do processo inflamatório e uma duração de cerca de 3 semanas. Nessa fase, a gente tem a angiogênese e ali é muito importante lembrar do fator de necrose tumoral alfa. Também ocorre a migração dos fibroblastos para o local da lesão, né? E isso faz com que a ferida se contraia. Então, ali na imagem tem esquematizada essa migração dos fibroblastos, né? A produção do colágeno tipo 1, miofibroblastos e essa contração da ferida. Então, tem os fatores de crescimento, a proliferação celular e a formação do tecido de granulação. Já na fase reparadora, que ocorre ali na 3ª semana, depois do surgimento da lesão, a gente tem a reorganização do colágeno e o surgimento de uma força tensora na lesão. Os fibroblastos e os leucócitos presentes na lesão secretam colaginases e isso faz com que haja organização da matriz. Esse período pode durar meses e a anos, e é o que geralmente a gente vai encontrar na atenção primária, né? Pés diabéticos que não cicatrizam, úlcera vascular que não cicatriza, essas lesões de difícil cicatrização que estão aí nessa fase por muito tempo. Um exemplo disso é essa imagem do lado ali, que a gente pode ver que tem uma ferida justamente nessa fase de reparadora, né? O leito dela tem a predominância do tecido de granulação. Ali dá para ver bem certinho a contração da ferida. Parece que ela está querendo juntar as bordas, se aproximar. E é bem característico dessa fase. Agora, para a gente pensar a partir do processo, né, das fases de cicatrização, vamos relembrar a ferramenta Timers, que é uma ferramenta que a gente utiliza para a avaliação das lesões. Cada letra dessa palavra tem um significado, né, e direciona para a avaliação. O T é de tecido, o I de inflamação, M de umidade, E de borda, R de reparo e S de fatores sociais relacionados ao paciente. Lembrar cada fase do Timers. O T é de tecido inviável ou deficiente. Nessa fase, a gente se questiona se a ferida tem ou não tem um tecido viável, ou se ela tem uma necrose, e a gente estabelece metas a partir dessa avaliação, essa gestão do tecido não viável, como tem no exemplo ali. Já no I de infecção, a inflamação, a gente tem que verificar se tem indícios de sinais de aumento de contaminação bacteriana ou de inflamação. A gente estabelece, nesse caso, a meta de controle de inflamação e infecção. Em M, na manutenção da umidade, né, do slide anterior, umidade, a gente verifica se a ferida tem um indício de produção de exudato em excesso ou se é uma ferida muito seca, que é isso que vai determinar o tipo de curativo e o que a gente vai utilizar nessa ferida. Nesse caso, por exemplo, uma meta pode ser o controle do exudato. Em E, de epitelialização da margem não evoluindo, né? A gente vai avaliar as bordas da ferida, se elas estão comprometidas, e se a epiderme deixa de migrar pelo tecido de granulação. Então, a gente avalia esse processo. Como meta, a gente tem como exemplo a estimulação do epitélio, né, das margens para cicatrização. Em R, de reparo ou de regeneração, a gente avalia a cicatrização lenta ou estagnada da ferida após a terapia conservadora. Uma meta, por exemplo, pode ser encorajamento do tratamento adicional, com fechamento da ferida, fornecimento de matriz para apoiar a infiltração celular,
estímulo de atividade celular, enfim. Em S de situação social, que é aqui entra um diferencial, é a compreensão do paciente em relação à adesão do tratamento. Aqui também entram outras questões, por exemplo, a compreensão dele acerca da própria questão de saúde, o quanto ele sabe daquela lesão, ou a autogestão de saúde, autocuidado. E aqui a gente tem que pensar em estratégias de comunicar para esse paciente a informação. Então, aqui a gente tem que pensar, por exemplo, em termos técnicos, tem muitos termos que não dá para usar com a população. Então, transmitir essa informação de uma forma mais simples e colocar o paciente como centro, né, do papel do cuidado, porque, enfim, a gente está cuidando dele. Aqui eu trouxe as principais lesões que a gente pode ver na nossa prática lá. Eu tenho quase certeza que a gente vai ver uma úlcera venosa. Na úlcera venosa, a gente tem bordas irregulares, o leito com um aspecto vermelho brilhante devido ao bom fluxo arterial. E aqui entra um grande diferencial: tem um bom fluxo arterial. É isso que determina o tipo de terapia. Por exemplo, em relação à úlcera arterial, na úlcera venosa, a gente pode usar terapia compressiva. Na úlcera arterial, a gente não utiliza, inclusive, se utilizar, pode piorar essa lesão. Aqui na venosa entram as botas de Una, né, com óxido de zinco, que são aquelas é como se fosse a bandagem, né, com óxido de zinco, uma pomada esbranquiçada, e essa que a gente geralmente vê. Tem curativos e curativos, né, curativos de bota com 3 camadas ou simples. O que a gente pode ter na ação, né, é esse simples, que é com a pomada. Nesse tipo de lesão, a pele tem a coloração marrom e tem uma temperatura morna ao toque, com veias varicosas e eczema. Esses pacientes, inclusive, eles relatam que no final do dia eles sentem as pernas cansadas, um inchaço no final do dia. É bem característico. E a gente tem que avaliar os níveis pressóricos dos membros, né, por meio do ITB. E o ITB, geralmente, que a gente tem é menor do que 0,9. Também tem a queixa desse edema, né? Então, avaliar o Godet, os pulsos, o ITB e ver as varicoses, né, as varizes desse paciente. Fazer essa avaliação dos membros inferiores. Já na úlcera arterial, a gente tem ela com mais frequência nos artérios, nos calcâneos ou na região lateral da perna. Ela tem uma aparência perfurante. Os pulsos pediais reduzidos ou ausentes, as unhas do pé são grossas ou opacas. Geralmente, esses pacientes têm dor intensa, principalmente quando eles caminham. E essa dor é aliviada com repouso ou quando as pernas ficam soltas na posição sentada. Geralmente, as pernas são frias e têm aparência lustrosa e sem pelos, diferente da úlcera venosa. Na úlcera venosa, a temperatura é morna. Então, sempre diferenciar. Na arterial, a gente geralmente trabalha com o vascular e com o cardio, que a gente precisa de um tratamento mais intensivo em relação à venosa. Outro tipo de lesão são as úlceras neuropáticas. A diabetes ela causa alterações neurológicas e vasculares em extremidades com distorções na anatomia e na fisiologia, né? Tanto que a gente verifica os pés de Charcot nos pacientes. Então, surgem pontos de pressão e tem um ressecamento cutâneo. Aqui, como vocês podem ver na foto ao lado, né? Essa região de hiperqueratose. Esse pé ainda está bem bonito, né? Ele está bem pequenininho. Tem pacientes que já não tem toda a região plantar da sola, né? Então, essa lesão está bem pequenininha. Também tem a perda da elasticidade da pele, a redução da circulação local, que dificulta a cicatrização. Outra questão importante é avaliar justamente a etiologia dessa úlcera neuropática, né? Outro ponto importante é a perda ou a redução da sensibilidade nos pés, né? Como a gente pode verificar no teste do estesiômetro, né? Ou ainda no teste do diapasão. Também tem uma insuficiência arterial. Outro teste que a gente pode fazer é o ITB. Já na lesão por pressão, ela é localizada na pele ou um tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea, né? Regiões de pressão. Tanto que ela é bem comum em pacientes acamados, então surge ali na região sacra ou em proeminências ósseas, né? Calcâneos que se encostam. E ela ocorre devido a essa falta de reposicionamento do paciente, sabe? E resulta numa pressão
ou uma combinação entre forças de torção e abre a lesão. Ela tem vários estágios, né? Então tem que avaliar e classificar, tomar muito cuidado que tem úlceras por pressão que quando a gente olha parece só um rubor ali, um vermelhinho, mas quando é feito desbridamento, essa lesão já está bem mais profunda. Aqui nós temos os principais produtos e os tipos de coberturas em curativos oclusivos. Eu trouxe as principais características de cada um. Eu não sei se a gente vai ter todos na ação. O mais comum, talvez a gente tenha só o soro, né? Os curativos mais simples, mas a título de curiosidade eu trouxe aqui. Os ácidos graxos essenciais, eles aceleram o processo de granulação tecidual. Já as colagenases, elas contribuem na formação do tecido de granulação e na reepitelização das úlceras de pele. Elas decompõem o colágeno do estado natural ao desnaturado. Já os filmes protegem a ferida da contaminação e permitem justamente essa visualização da lesão. Os hidrocolóides, eles geralmente são usados em úlceras por pressão nos estágios 2 e 3, com profundidade mínima. Então, lembra do que eu disse, classificar essa lesão por pressão. Já os hidrogéis, eles são indicados para lesões pouco úmidas e de média exudação, com tecido inviável, pode ser uma necrose ou um esfacelo. Esses hidrogéis estimulam a granulação e a epitelização a partir do meio úmido. Já os alginatos, eles podem ser altamente absorventes, e justamente por isso que eles são recomendados em lesões com exudato de moderado a intenso. Eles fornecem um meio úmido que favorece a remoção do tecido necrótico e justamente do exudato. As espumas, elas promovem o isolamento térmico da ferida e o processo de amortecimento, especialmente em áreas com maior pressão. Eles são úteis para absorver esse exudato e pode ser usado em feridas cavitárias, por exemplo. O carvão ativado, ele é capaz de controlar os odores, tanto que em algumas bolsas de colostomia, a gente tem o carvão para controlar o odor do conteúdo da bolsa. Já a sulfadiazina de prata, ela é indicada para queimaduras e lesões infectadas ou com tecido necrótico. A característica principal desse tipo de cobertura é que ela é altamente bactericida.